A paz do Senhor. Hoje nós começamos uma nova jornada na Epístola de Colossenses e é um grande prazer e uma alegria começar essa jornada de 4 capítulos nessa epístola maravilhosa. E vamos lá, que Deus nos abençoe. Colossenses começa assim, com o autor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo gosta de se identificar com essa frase, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Como Paulo não fora chamado originalmente como os outros apóstolos, então ele gosta de colocar bem claro isso, que ele foi apóstolo por vontade de Deus. Aí ele gosta de falar geralmente com quem ele está no momento. E no momento ele estava com quem? Com o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Aí depois ele começa falando pelo que ele vai dar graças. Mas antes disso, eu quero trazer algumas informações. A igreja de Colossenses, tudo indica que ela foi fundada como resultado assim, do grande ministério de Paulo em Éfeso durante 3 anos. Atos 20 e 31 fala disso. Os efeitos desse ministério foram tão poderosos que um irmão chamado Epáfras voltou para Colossenses e voltou para Colossos e fundou a igreja de Colossenses. Muito interessante. Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, como está aqui no 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, Paulo talvez nunca tenha visitado a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos. Me desculpa aqui as trocas. A igreja de Colossos. Mas estava sempre orando por eles e enviando-lhes cartas. Por quê? Por que ele estava enviando essa epístola? O motivo dessa epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja, ameaçando o seu futuro espiritual. Então, quando Epáfras foi visitar Paulo, provavelmente na prisão, isso é uma carta da prisão. Quando lhe perguntarem qual outra carta que foi da prisão, Colossenses, essa também foi uma carta da prisão. Quando Epáfras foi visitar Paulo, que ele achou que o que estava entrando lá na igreja de Colossos estava acima do seu nível de compreensão. Epáfras, considerado o pastor da igreja de Colossos. Então ele estava dizendo, olha Paulo, preciso de ajuda, porque o que está acontecendo na igreja está fora do meu alcance. Porque o que não está descrito claramente qual era a heresia que tinha surgido em Colossos, uma vez que os leitores a conheciam muito bem. No entanto, pelas refutações de Paulo ao falso ensino, deduz-se que era uma mistura estranha de ensinos cristãos com tradições judaicas extrabíblicas e filosofias pagãs, muito semelhante ao sincretismo religioso. Então era uma mistura. Ela é chamada tradicionalmente como a heresia de Colossos. Então, gente, é muito complicado isso que estava acontecendo na igreja de Colossos. Se para hoje é difícil entender, imagine para aquela época o Epáfras entender o que estava acontecendo lá. Então, é muito complicado para explicar se nós não temos aqui descrito na própria epístola o que estava acontecendo. Os teólogos só têm uma leve imagem, uma explicação do que poderia estar acontecendo
pela carta, né, pelos descritos na carta, o que estava acontecendo. Mas era isso que está acontecendo provavelmente na igreja de Colossos. E aí Epáfras vai lá e Paulo manda essa carta através do irmão Tíquico para a igreja de Colossos. Aí Paulo continua: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por quê? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, será que nós podemos dizer isso de outras igrejas? Será que nós podemos dar graças a Deus por aquilo que está nos rodeando, pelos irmãos? Paulo estava dizendo isso de outra igreja, que não era a sua igreja. Interessante, né? Paulo sempre está orando, sempre está dando graças a Deus, sempre achando pelo que dar graças. E aqui ele tem 3 motivos para dar graças. Antes de começar a pedir, ele está dando graças. Ele está dando graças pela fé, mesmo em meio a essas heresias. Ele está dando graça pelo amor que esse povo tem para com todos os santos, que era uma expressão comum, não expressava perfeição, mas expressava como nós chamamos outros separados, né, irmãos em Cristo Jesus. E por causa da esperança. O que é esperança? É uma coisa incerta? Não, uma coisa certa, né? No Novo Testamento, esperança quer dizer coisa certa, não é uma coisa incerta. Que chegou ao versículo 6. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal qual acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, apesar dos problemas que a igreja estava enfrentando, Paulo não se referiu a todos. Paulo estava dizendo que havia irmãos que estavam provavelmente seguindo e a igreja estava tendo infiltração, né? Essa impregnação, essa infestação de doutrinas, mas existe também aqueles que não estavam se deixando infectar por essas doutrinas. E ele estava dando graças a Deus por causa da fé desse povo, do amor desse povo uns para com os outros e a esperança que esse povo tinha no céu e da esperança que esse povo tinha e da fé e dos frutos que eles também tinham e de como eles tratavam bem aquele que eu instruía, o pastor Epáfras, e também do amor no Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Depois dele dar graças por isso, Paulo era uma pessoa nobríssima. Ele colocou Epáfras aqui na mesma condição dele. Epáfras era discípulo de Paulo, mas ele colocou aqui Epáfras como conservo, ou seja, está no mesmo nível de Paulo. Paulo de uma nobreza tremenda. Por esta razão também nós, aí ele começará. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Pedir o quê? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que Paulo estratégico, né? Para começar depois a falar sobre as questões de conhecimento, de entendimento espiritual sobre o que estava acontecendo na igreja, Paulo está orando para quê? Para que eles tenham pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de quem? De Deus. Em toda sabedoria
e entendimento espiritual. Essas palavras, conhecimento e sabedoria, estão descritas. Ele vem usando a palavra conhecimento como gnose, se não estou enganada, essa é a palavra gnose, e sabedoria é sofia, para ele introduzir as mesmas palavras que ele estava usando com essa questão aqui das filosofias pagãs, para que eles entendessem que Deus queria que eles fossem realmente pessoas sábias, pessoas inteligentes, e que mais que a verdadeira sabedoria e não a sabedoria pagã. Deus queria que eles tivessem muita sabedoria, muito conhecimento, mas o verdadeiro conhecimento e não conhecimento pagão. E como ele diz aqui no versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescimento no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, o desejo de Deus para nós, irmãos, é que nós venhamos a conhecê-lo plenamente, que tenhamos toda a sabedoria, que tenhamos todo o conhecimento, mas que seja o conhecimento de Deus, o conhecimento que traz o crescimento para Deus. Amém? Que seja um conhecimento que nos leve à salvação. Eles estavam sendo introduzidos como se esse conhecimento que eles tinham recebido como Cristo sendo o centro da salvação não fosse suficiente, que eles tinham que fazer mais outras coisas. Aí misturava o judaísmo, misturava as filosofias pagãs, o sincretismo religioso, e isso estava atrapalhando a fé daquela gente. Então, eles estavam enveredando por outros caminhos. E Paulo estava explicando que eles precisavam sim do pleno conhecimento e toda a sabedoria, mas o entendimento espiritual. Que nós não venhamos a ser levados também por qualquer vento. Que nós venhamos ter pleno conhecimento e toda a sabedoria, mas um entendimento espiritual. Essa é a palavra para esse sábado. Que Deus abençoe vocês, a nós todos, em nome de Jesus.